panqueca, arroz, feijão, farofinha, tá cheirosa a farofa, salada, a panqueca tá, ó, muito top. Então, se você não quiser comer aqui, a gente também tá preparando para levar para casa, tá na quentinha. Se você quiser comer aqui, vai ser um prazer. Vai ser um momento de comunhão muito gostoso. Então, fique à vontade, ou para levar ou para comer aqui. A gente também está fazendo entrega da quentinha hoje. Então, fiquem à vontade, tá bom? Mas o prazer da comunhão realmente não tem preço. O valor da quentinha está R$12. Ah, nós temos a panqueca de carne e de frango. Tem as duas. Então, fiquem à vontade, tá bom? A comunhão não tem preço. Isso, compra de frango, compra de carne e vai ser bênção na sua vida. Que Deus possa abençoar. Nós vamos retomar a nossa conferência. Que você possa continuar sendo tremendamente abençoado nessa manhã. Amém? Vai começar lá. Irmãos, já tomaram café aí? Então, quem inventou o café? Quem sabe? Foram os muçulmanos. Tem um pastor de cabra, ele percebeu que a cabra comia semente de café e ficava muito assim atenta. Ele pegou aquela semente, torrou, jogou água. Ali a coisa foi evoluindo, mas a ideia do café veio aí, lá na África. Aí o Brasil já foi o maior exportador de café do mundo. Nos anos do Império aqui, da Segundo Império, Dom Pedro I, o Brasil era o que mais, quando houve a libertação dos escravos e depois a queda da Bolsa de Valores em Nova York, aí o negócio pegou aqui. Aí até queimaram o café para poder subir, né? Mas, irmãos, como o pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui muito rapidamente? Tem? Quando Jesus vai voltar, não sei. É isso? Hein? Quando a igreja cumprir o tempo dos gentios, aí ele volta. Eu não estou entendendo. Ministério? Consegui entender. Eu vou contar. Jesus falou isso em parábolas. Vou contar uma história que me foi dito pelo pastor Josué Orion. Pastor Josué Orion. Tem muitos vídeos dele está hoje nos Estados Unidos. Ele foi missionário da Jocum. E ele nos conta esse ministério. Que Deus chamou uma irmã da Argentina, uma senhora, mas não era uma senhora na época, para fazer missões. Aí ela falou para Deus assim: Senhor, eu sou tão nova, deixa eu casar. Aí ela casou. Aí Deus chamou ela. Aí ela foi falar: Senhor, deixa eu ter os meus filhos, que eu vou fazer missões. Ela teve os filhos. Aí Deus chamou ela: deixa os meus filhos crescer, que aí eu vou me envolver com missões. Os filhos cresceram. Aí Deus chamou: meu Deus, eu estou tão cansada, como é que eu vou fazer missões? Aí estava passando na rua dela, isso aconteceu em Buenos Aires, o pastor Josué Orion conta isso. Estava passando um homem de Deus e Deus chegou e falou assim: vai naquela casa ali e fala isso. Vai atender uma pessoa, uma mulher. E ele ficou assim, né? Eu não lembro, mas o pastor Josué conta quem era a pessoa, nome, né? E esse missionário aqui conta essa história, da Jocum. E ele foi lá e bateu. Aí atendeu uma senhora. Aí falou assim: minha senhora, eu não conheço você, não sei qual é a sua história, mas Deus te chamou quando era jovem e você disse que tinha que casar. Deus te chamou quando... Aí foi falando tudo. E no final falou assim: Deus manda dizer para você que 100 mil argentinos foi para o inferno porque você não pregou a palavra. E foi embora. Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele voltou no outro dia. Ela morreu naquela noite. Ele contando ela. Porque, veja bem, quando Deus te chama, qual é a diferença entre
permissão de Deus e vontade de Deus. Permissão de Deus, a consequência é sua. Vontade de Deus, a responsabilidade é dele. Então, quando você quer a tua vontade, mas não quer a vontade de Deus, Deus diz para você, ok, mas você assume a consequência. Agora, quando você faz a vontade de Deus, Deus diz assim, eu é que assumo a responsabilidade. Diferente. Deus tinha um projeto de um rei para Israel? Tinha, era com Davi. Mas o povo ficou insistindo, quero... Aí Deus olhou, ó, tem um rei aqui que não é o que eu quero, é Saul. Vocês querem? Está aí. Aí a gente sabe o que aconteceu com Saul, porque a profecia era da tribo de Judá, não era da tribo de Benjamim, mas Deus deu. Então, Deus permite coisas, mas a gente assume. É aquela pessoa que pede um namorado, pede um casamento, não, mas Deus vai converter, e Deus não sei o quê. A responsabilidade é sua. Aí aí depois a gente vê o problema. Ontem mesmo eu estava falando para um grupo de jovens, lá em 1 Coríntios 7:39. Diz lá o texto assim, casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas no original está assim, casar com quem quiser, e essa pessoa pertença ao Senhor. Como é que eu vou casar com alguém que não é da igreja? Aí, então, mas Deus nos dá a dica da vontade? Quem falou sim bem forte aí? Ah, lá atrás. Como é que Paulo fala em Romanos 12? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Para eu entender a vontade de Deus, a minha mente tem que estar transformada e renovada. Aí eu experimento a vontade de Deus. Quando eu estou na vontade de Deus, ela é boa, eu me sinto bem. Quando eu estou na vontade de Deus, ela é o quê? Perfeita. A palavra perfeita ali é completo, não é de perfeição. Eu me sinto completo. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu me sinto satisfeito. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu me sinto bem, completo e satisfeito. Porque eu entendo, a minha mente foi transformada. Aí tem gente que fala, mas Deus me chamou e Deus não sei o quê. Foi a vontade de Deus? Foi a direção de Deus? Aí Davi diz no Salmo 143, mostra-me o teu caminho, ensina-me a tua vontade. Então, Deus mostra. Quando... Foi? Vou chegar só porque ele fez uma dúvida ali. Então, o que acontece? Eu estava na Marinha, nos fuzileiros navais, hoje eu poderia ser almirante, e Deus mandou eu sair, quando eu poderia já receber a promoção de primeiro-tenente, capitão. Foi difícil? Foi, mas Deus falou. Aí eu me envolvi com missões, fui fazer jocum, aquela coisa toda, e nesse período eu conheci aquele moço que está sentado ali, aquele rapaz ali, ó. Nesse período ali e tal. Então, muita coisa aconteceu. Mas hoje, como eu falava para um grupo agora lá, ontem, lá no seminário, eu já recebi proposta, um pastor amigo meu que está em Nova York. A igreja dele é no Central Park. Dinei, vem para cá, fica aqui 6 meses, vou te dar $26 mil. Qual é o problema de eu ir para lá ajudar a igreja dele? Não problema nenhum. O senhor quer? Não, quero você no Brasil, não é hora de sair daqui. Eu fico na vontade dele. Até falei para ele, pastor, não, Adnei, eu sei como é que você, eu falei que você, irmão, eu busco a vontade de Deus para tudo. Senão eu tinha assumido igrejas aí como pastor Batista, que ia ganhar muito bem. Está aqui na parte. Ah, sim. Lembra do cemitério. Então, vamos lá. Então, veja bem. Aí, negligência da igreja. A pergunta é, por que de missões? Por que a gente tem que pregar missões? Tem igreja que não fala sobre o assunto. Acha que tudo já, como eu falei da cantora, Thalita. E tem muita gente que fala isso. Uma vez eu ouvi
um pastor, eu estava lá, depois cheguei perto dele e falou, esses missionários, tudo vagabundo, não quer trabalhar. Aí eu cheguei perto dele e falei, pastor, o senhor não entende missão. Como? Graças a esses vagabundos que o evangelho chegou aqui. Se não fossem esses vagabundos, o evangelho não tinha chegado aqui. Sabe quando os evangelhos chegaram aqui? Aí eu mostrei para ele, ó, 1500, tá aqui, 1557, na ilha de Villeganhon, onde está a escola naval, primeiro culto evangélico aconteceu lá com os calvinistas, os huguenotes. Chegaram aqui antes dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi em 1600, com o navio Mayflower, na Revolução Gloriosa. Já tinha crente, por isso que o Brasil tem uma coisa com Deus. Chegou aqui, o primeiro culto foi feito ali. Sabe quem mandou bombardear os navios de cristãos ali? Seu Anchieta, que está na fila para ser santo. Toda hora um santo vai na frente dele. Ele está no Brasil, né? Então ele é sempre passado para trás. Porque o Anchieta está na fila. Frei Galvão já entrou, fulano já entrou e está lá na fila. Foi o Anchieta pedindo autorização ao Papa, dizendo que aquele problema dos reformadores já estava no Brasil. Olha só, irmãos, 1557. A reforma foi em 1517. Olha, pouco tempo já tinha cristãos vindo para cá. Quando você olha a história de missões, tem um livro da Ultimato chamado História da Evangelização do Brasil. Eber. Ele conta toda a história, como chegou os batistas aqui. Você sabe quem mais deu apoio à evangelização no Brasil? Dom Pedro II. Robert Hakes, quando chegou aqui da igreja congregacional, quem conhece aqui lá na cidade, a rua Lavradio ali? A primeira igreja congregacional registrada pelo governo do Brasil é aquela congregacional, porque a igreja católica proibia evangélico colocar placa. Quando Dom Pedro II soube que Huygens era capelão, falava hebraico, grego, chamou ele para ser capelão pessoal do imperador. Aí ele pediu algo para o imperador. O senhor permite a gente colocar placa indicando que ali tem uma igreja? A igreja católica ficou furiosa. Ele permitiu. E aí, porque as igrejas evangélicas no Brasil não podiam colocar placa para sinalizar. Por causa desse pedido dele, está na história. E o Ebert conta isso no livro. E aí o Dom Pedro II permitiu, aí as igrejas passaram a colocar a placa, igreja tal, igreja tal, igreja tal e tudo, porque quem trouxe a família real aqui para o Brasil foram os britânicos, e eles eram protestantes, quando a família chegou aqui em 1808. Né? A primeira tradução da Bíblia foi feita em português pelos ingleses. Tudo isso tem uma história. E chegou aqui. E eu, como professor de história, e gosto de história, fui buscar isso. Então, negligência. Segundo, sem entendimento. Será que a gente entende sobre missões? Alguns acham que missões é só fazer um culto. A gente tem que desafiar os missionários? Tem ou não tem, irmãos? Desafiar a igreja, desafiar... Eu ia falar isso aqui no final, mas o que envolve missões? Oração, cobertura, contribuir, sustentar missionários, né? Divulgar, alertar a igreja sobre missões, envio, que é o quê? Mandar a pessoa. De repente, você não pode mandar um missionário aqui da igreja, mas você pode sustentar, ajudar um missionário de outra igreja. Tem algum problema nisso? Não. A Jocum faz isso, a OM faz isso. Quando eles estiveram aqui com navios Dulos e Logos, né, e a OM teve aqui também, que foi a primeira a trazer um navio. Hoje eu soube que a Jocum já tem mais de 7 navios, aonde eles levam assistência, médica, tudo quanto é tipo, e também pregar o evangelho. Foi uma missão que o Lori Kahneman, que é o fundador da Jocum, teve. Ele deixou de assumir uma igreja, Assembleia de Deus, que ele ganharia muito bem, e Deus o chamou, quando jovem, para fazer missões nos anos 60. E ele viu uma onda de jovens vindo, cobrindo o mundo inteiro, e Deus falou para ele. Tanto que hoje a sede da Jocum é lá no Havaí. Graças a Deus, aquele incêndio que houve lá não atingiu lá, porque é perto mesmo de Honolulu.
E a sede está lá, ele já esteve aqui no Brasil tantas vezes, o Lore. E hoje a Jocum tem base, eu fui também instrutor da Jocum na época, tem base em tudo quanto é lugar de treinamento e preparo de missionários. Se a igreja não pode enviar, a igreja sustenta. O pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista lá em Santo André, uma vez, sabe que a Igreja Batista tem conselho, aquela coisa toda, e aí um irmão veio falar, pastor, a igreja aqui está ajudando aquele missionário presbiteriano. Aí ele falou assim, mas o missionário presbiteriano pertence a Cristo? Pertence. Não é da igreja do Senhor? É. Qual é o problema? Né? E a igreja dele, se vocês verem as pregações do pastor Edson Queiroz na internet, você vai rir, porque ele prega de uma maneira tranquila, mas ele prega na palavra, né? Já está já bem velho já. E a igreja dele cresceu, ele construiu um prédio atrás por causa de missões. Porque missões, irmãos, é investimento. Você está botando na poupança de Deus. E Deus ama tanto missões que mandou o seu filho como missionário, sim ou não? Porque Deus amou o mundo, ele mandou o seu filho. E o que o bispo Wilson estava falando ali sobre missões urbanas, nós já fizemos muito evangelismo, porque, irmãos, hoje se faz muito necessário a gente trabalhar com missões urbanas. Eu tinha um grupo que a gente chamava Judas 23, salvai os tiranos do fogo. Era um grupo que evangelizava lá no centro da cidade, porque lá tem uma parte que é de homossexuais, que é de travesti, que é disso, aquilo, outro. E era um grupo que evangelizava ali, só podia ir gente de maior. Eu mandava um documento para a delegacia com o nome de todo mundo, com identidade para saber quem era, porque a polícia chega ali, de repente você está dizendo que está evangelizando, está no meio daqueles caras. Eu me lembro uma vez que nós estávamos ali não sei se era Praça Mauá. Aí eu estou evangelizando de um lado, daqui a pouco o pessoal chega assim, Adnei, vem cá, tem um camarada aqui, um travesti aqui, que cada versículo que a gente fala, ele cita 3. Era desviado. Aí chamei o cara com peruca, toda aquela coisa toda. Aí eu já fui assim direto. O que te magoou para você sair da igreja? Armei o rapaz. O que te feriu? Aí ele começou a chorar. Aí ele tirou a peruca, né? E ele falou que ele era bacharel em teologia. Aí um dia ele falou para o pastor dele, que ele estava tendo tendência homossexual. Falou, não disse que tinha tido, falou. Num gabinete. O pastor ouviu, não sei o quê. Aí quando foi à noite no culto, o pastor diz assim, quero comunicar aos irmãos que o irmão fulano de tal está excluído por homossexualismo. Matou o cara. Ficou revoltado. E se desviou. Aí nós abraçamos o cara ali, choramos com ele. Tal. Aí depois a gente levou ele para uma casa de recuperação lá em Nilópolis, nem sei se ainda tem essa casa lá. E um grupo foi com ele lá, ele voltou depois para a igreja, trabalhamos o coração dele, para a gente ver como. Então, e o que o Wilson está lembrando ali é que a gente fazia um evangelismo também nos cemitérios. Não é para evangelizar os mortos, não, feitos mormons, não, tá, irmãos? A gente tinha 3 grupos. Um grupo que ficava lá orando, um grupo que ficava no meio ali dos macumbeiros e um grupo que ficava nas capelas. Né? Era um grupo que a gente chamava caça-demônio. Tinha uns caça-fantasmas, a gente era os caça-demônio. E chegava lá, a galinha fugia, a vela não acendia, o troço não descia, por causa da presença nossa ali. Né? Eu me lembro que a gente ia com um grupo também, a gente pediu para o pessoal para orar, porque a gente estava no campo do inimigo. Né? E eu me lembro que uma vez eu cheguei cedo, ainda estava na Marinha, era no cemitério de Inhaúma, um cemitério enorme. Os 2 maiores, se não me engano, é Inhaúma e Caju. E sexta-feira e segunda é o chamado dia dos Exus. É o dia que mais eles têm coisas lá, no Exu lá. Aí eu fiquei lá na entrada do cemitério. Esses dias mesmo eu dei um estudo de batalha espiritual, mostrei as fotos, né? Exu Caveira, Pombagira, 7 Encruzilhada, aquelas porcaria toda, contando a história desses demônios, como é aqui no Brasil e fora. Aí eu estou lá esperando o pessoal chegar, aí vem lá a Pombagira. Aí daqui a pouco vem o Exu Caveira.
E eu estou no meio, porque eles têm que fazer a saudação na entrada do cemitério para Obaluauê, que é o chefe do cemitério. É aquele que tem a capa cheia de palha na cabeça, né? Chamado Omulu. Ele é o chefe da casa pequena, que é o cemitério. Da casa grande é a Iemanjá, que é o mar. Então eles têm que saudar ele ali, que é o chefe, é o mais forte dali. Tanto que quem recebe esse demônio aí fica doente, até morre. Eu estou lá parado aí, ele chegou assim, dá licença, eu não estou nem. Aí daqui a pouco o outro, dá licença. Aí um deles falou assim, o que você está fazendo aqui? Você está atrapalhando. Você sabe que a gente não pode fazer nada com você. Porque ele lá em cima não permite. Aí eu estou olhando, aí estou vendo que eu estou criando um congestionamento de demônio ali. Já tinha uns 3 ali. E os caras lá estavam olhando. E os sérios do terreiro estão olhando assim, achando que eu era um pai de santo, quem eu era. Aí para andar na pinta eu saí. Aí eles fizeram lá a saudação, lá, aquelas coisas que eles fazem, não sei o quê. E aí voltaram, mas os caras ficaram me olhando de longe. Aí o pessoal chegou, aí eu dividi os grupos, né? Porque a gente ficava ali conversando com as pessoas que iam pedir aos Exus, aos troços ali. Aí eles colocavam lá os pedidos, aí eles iam embora, a gente pegava os pedidos, orava, aí tinha assim, na boca do sapo, que o fulano morra, que o Beltrano perca a família, que não sei quem, eu quero ser amante não sei de quem. Pegava aquilo ali, orava, mas o trabalho que a gente mais ganhou almas foi na capela. Porque na capela tem gente ali, a gente encontrou pessoas sozinhas, lá o morto, lá é a pessoa ali. Aí a gente chegava ali, cumprimentava a pessoa, levava café, levava um lanche, acompanhava até o enterro, falava de Jesus e tal. Teve uma vez que a gente chegou num lugar que tinha uma família, a gente pra caramba lá no velório. Aí a gente, com muita educação, perguntou se a gente podia fazer 3 coisas: ler a Bíblia, cantar um hino e orar. Claro que a gente ia cantar um hino, né, que ele ressuscitou, era um hino simples, de Jesus. A gente cantava muito esse, né? Alguns devem lembrar aqui, não sei, né? Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Aí a gente tocava ali, e outro que a gente cantava: muitos nesse mundo procuram a paz. Lembra desse? Mas então, esse aí lembra ali, enfim, aí as pessoas choravam. Depois a gente lia uma palavra, não para o morto, mas para as pessoas. Teve uma vez que, olha, irmãos, quase toda a família aceitou Jesus. Aí a gente acompanhou, a gente foi até perguntar: você pode ir com a gente no sepultamento? A gente pensa que não. Asilo, creche, presídio e cemitério são os lugares férteis para a gente pregar o evangelho. Hospital também. Mas não é chegar lá gritando Jesus, alto, que aí vai ser até expulso. A gente ia muito em asilo, os velhinhos às vezes são jogados pela família. A gente ia, agora eu me lembro qual era o asilo, os velhinhos já ficavam esperando a gente, as velhinhas, aí eles chegaram, aí a gente abraçava os velhinhos, falava de Jesus, ficava ali horas e horas. Quantas pessoas aceitavam Jesus? Criança, creche. Irmãos, a igreja, ela tem uma promessa de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer. Então não tem porta fechada para a igreja. Pode ter resistência, fechada não. Então vamos lá, que senão a gente vai emendar. Já estou sentindo que o cheiro aí está trazendo fome. Então, negligência, Agora, pode ocorrer impedimento dos demônios? Pode ter impedimento para que se faça missões? Pode. Aqui, 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz: queria eu ter convosco, mas Satanás me impediu o caminho. O diabo só impede o teu caminho quando você vai fazer a obra de Deus. Então existe luta. Paulo menciona nas suas cartas a luta que ele teve. Por isso que quando a gente se propõe
sair para evangelizar, sair para entregar folheto, tem que ter cobertura de oração. Ou antes, ou uma equipe orando enquanto outros estão lá. Eles só param de orar quando a equipe volta. Entendeu? E fica ali, intercedendo, orando, quebrando as barreiras. Irmãos, é como se fosse uma batalha espiritual. Se a gente sabe que a infantaria só chega no local quando a artilharia manda o fogo por cima. E a nossa artilharia é oração. E a gente atua nos principados e potestades. Então a gente está atuando ali, ele se enfraquece, aí a infantaria entra. Em outro momento aqui, quem sabe a gente estuda aqui sobre batalha espiritual, vocês vão ver que batalha espiritual não é só sai demônio, envolve muita coisa, principalmente a história do Brasil, que ela está carregada. Vocês lembram que a Globo Lixo, desculpe se alguém aqui é fã, a Globo Lixo, ela fez uma novela chamada Salve Jorge. Inclusive aquela igreja de Jorge que tem ali em Campinho, são as duas maiores, ali em Campinho e lá na cidade. E fizeram altas coisas com o Jorge. Jorge, não o Jorge Centurião, que morreu na Capadócia, porque o Jorge Centurião, que morreu na Capadócia, foi morto por causa de pregar o Evangelho. Ele foi contra a idolatria. Aquilo que o povo adora, o Jorge morreu por causa disso. Ele morreu por causa disso. Como Sebastião também, ele não morreu flechado, ele recebeu flecha. Ele pregou para a guarda pretoriana, mas ele voltou a pregar o Evangelho e o imperador mandou matá-lo à espada. Cosme e Damião, que também eram médicos cristãos, o Dom é um enxerido que botaram ali, porque o Dom não tinha não. Eram também cristãos do segundo século. Então eram homens que pregaram o Evangelho. Pois bem, aí o Jorge, depois dessa novela, o que aconteceu? Na macumba, quem ele é? Ele é o senhor da violência, da guerra. Aí aonde colocaram a estátua do Jorge, passou a criminalidade crescer. Porque foi o quê? Base legal. Aí o diabo passa a adorar ali, ele passa a atuar. Pode observar, irmãos, nada, a gente tem que entender o mundo espiritual, que por trás disso tem essas entidades. Por isso, um irmão aqui me falou da janela 1040, eu até tenho aqui algumas estatísticas, para vocês terem uma ideia. Isso aqui não é meu não, isso aqui é da CEPAL. Eles mostram o seguinte aqui, ó. É um negócio assim que a gente fala assim, que isso, pastor? A coisa está assim? Ela está mais ou menos assim. Por exemplo, existem 10.500 povos não alcançados. 10.500 povos não alcançados. Sendo que 119.000 morrem por dia, 4.000 por hora, 165 por minuto. 97% do mundo não conhece Jesus Cristo. Isso aqui é estatística, você entra na CEPAL, Serviço de Revelação para a América Latina, eles têm esses dados mais atualizados lá. E a cada 33 segundos, a cada 33 segundos, mais de 30 pessoas morrem sem Jesus no mundo. Aí eles colocaram também o seguinte, que a igreja levou 2% durante 360 anos para chegar a 2%. E na janela 1040, quais são os 3 grupos mais difíceis de alcançar? Os hindus, os budistas e os muçulmanos. Mas agora tem uma nova resistência, são os seculares. Porque hoje na Europa, ela se tornou um cemitério de cristãos. Devido a muita gente aí não sabe qual é o maior sistema que o diabo ganhou força no mundo? O socialismo e o comunismo. O socialismo e o comunismo. É quase a mesma coisa, é irmã siamesa. O que é o socialismo político? É o que acontece em Cuba, político, ditadura. O que é o ideológico? O que acontece nos Estados Unidos, aonde tem essas ideias de homossexualismo, essas coisas de homem, mulher, é a ideologia. E esses grupos, não o político, mas o ideológico, está muito pela Europa.
Então, na Suíça e na Suécia, se você falar contra o homossexualismo, você pode ser preso. No Canadá também. Então, e aqui no Brasil, estão falando de discurso de ódio se a gente falar do pecado. Então, o negócio, hoje, é porque não tem tempo aqui, um dos maiores desafios da igreja é o socialismo comunista, que está em tudo. Eu não consigo entender crente esquerda. Não é questão, esses dias eu dei uma história, mostrei para os irmãos a história da política, sem entrar em perfil político, da onde surgiu direita e esquerda, né, que surgiu lá na Revolução Francesa, da onde surgiu essa questão de democracia, que foi com os gregos, direito com os romanos, até chegar aos nossos dias. Quem foi Karl Marx? Quem foi? Hoje a igreja, ela enfrenta o desafio socialista, que é esse, o religioso, que são os muçulmanos, não é? Os crentes sem compromisso, que a gente está vendo hoje. Então, olha quantos desafios nós temos diante de uma realidade que a igreja tem que se preparar. Tem ou não tem? A gente tem que orar, se preparar, não é? Então, eu não vou ler aqui estatística, porque são muitas aqui, são muitos detalhes aqui. Hoje no mundo a gente fala 6.000 línguas, mas ainda existe mais de 4.000 tipos, porque todo mundo aqui já ouviu falar da Índia, né? A Índia, as duas línguas que eles falam lá, é o inglês e o hindu, mas eles têm os dialetos lá dentro. Então, se eu vou daqui até Madureira, Madureira fala um dialeto. Vou para Cascadura, fala outro. Eu vou para Madureira, fala outro. Esse é o maior desafio dos missionários, porque em cada lugar tem uma linguagem completamente diferente. Eles entendem o hindu, entendem o inglês. Então, hoje, as missões que trabalham com publicação de bíblias e folhetos, tem que ter uma estratégia para atingir essas pessoas. E hoje, aqui no Brasil, será que a gente também não precisa de ter estratégia para a gente alcançar? A gente precisa. Senhor, se você observar, eu falei aqui que o grande manual para a gente de missões e evangelismo é o livro de Atos. Pode observar que Paulo não chegava em qualquer lugar, ele analisava o local, a equipe dele, às vezes parece até que só está ele Silas, só está ele Barnabé. Não, ele tinha uma equipe, né? Tinha um grupo que comprava passagem, tinha um grupo, a equipe de Paulo era um grupo misto ali. E a gente, quando está se propondo aqui trabalhar, a gente tem que ter pessoas comprometidas. Aqui o Bispo Wilson conheceu o grupo que a gente formou na época, chamado Grupo Sião. Hoje a maioria que foi daquele grupo é pastor, missionário, está envolvido com missões. E nós já fizemos muito evangelismo junto. Lembra aquele do Maracanãzinho? Lá que foi até o meu irmão lá com o grupo de Gevi, Rebanhão, aquele pessoal todo lá. A gente fazia umas doideiras aí, irmão. Ia para a praia, ia para a praça, e evangelizando dentro do trem. Parece que está proibido até agora. Torcida não tem problema de trem, mas crente tem, né? Aí não tem problema. Então, a gente fazia uns trabalhos de evangelismo em tudo quanto é lugar. A gente fazia evangelismo ali na Quinta da Boa Vista, estou com saudade de fazer aquilo de novo. A gente levava um grupo, tinha 2 irmãos lá que lutavam capoeira, e a gente botava os irmãos lutando capoeira. Aí, como se fosse simulando uma briga. Aí todo mundo juntava, né? E a gente ficava esperando os caras chegarem ali. Claro que tinha uns irmãos que orientavam se chegasse policial achando que era briga. Não, é uma esquete. Aí daqui a pouco os caras paravam de brigar e começavam a falar de Jesus um para o outro. Aí o pessoal, que é isso? Olha quantas almas a gente ganhou ali na Quinta da Boa Vista. A gente ia lá para a Praia do Recreio, de noite lá, o pessoal cheira, fuma. Aí eu me lembro que uma vez a gente botava lá aí cantava hinos em inglês. Jesus, aí os caras chegavam assim, e aí, tem uma boa aí? Tem aqui, tem uma boa aqui. Tem? Que boa é essa? Ó, a gente tem aqui o cheiro, a raiz de Jessé, que quando você cheira, tu topa lá no céu. É mesmo, essa é boa. Aí a gente começa a falar de Jesus, a raiz de Jessé. Alguns caras ficavam revoltados, iam embora. Outros ficavam ali na Pedra da Macumba, né? Quantas vezes a gente fez evangelismo ali? Irmãos, eu já fiz escola dominical na praia. A pessoa escola dominical, a gente leva, não é que o pessoal ia de terno e gravata para a praia, não. Leva violão, ficava ali na praia fazendo um estudo bíblico na praia.
as pessoas começaram a chegar perto ali para perguntar também. Daqui a pouco um bocado de gente estava perguntando as coisas da Bíblia e a gente estava evangelizando na praia lá. Né? Então, os peixes estão aí. A gente tem que ir buscá-los. Não é pescar em aquário não, irmão. Tem que enfrentar o mar. Tem que ir lá pegar o tubarão, baleia, sei lá, qual, piaba, não sei qual, camarão, caranguejo. Não, a gente tem que ir lá. Pregar o evangelho. Billy Graham disse que a igreja, a gente não é só entrar, a gente tem que sair para alcançar. Entendeu? Vamos lá que a gente tem que concluir aqui. Então, agora, a importância, eu falei aqui da questão de por que há essa negligência, né? E nós temos uma necessidade. Por que é necessário a gente falar de missões e evangelismo? Eis que o mundo jaz do maligno. E Jesus fala em Mateus 12, 29, que para eu entrar na casa do valente, eu tenho que amarrar o valente, para tirar os bens. O que é a casa? É o sistema. Quem é o valente? É o demônio. Quem são os bens? As almas. Então eu tenho que amarrar. Por isso que Jesus veio libertar cativos e algemados. Tem diferença? Tem. Todos estão cativos no sistema, mas nem todos são algemados. Você vai encontrar alguém que não bebe, não fuma, não faz nada errado, mas não tem Jesus, é cativo. Mas tem aquele que fuma, bebe, esse está algemado. Então você tem que libertar os cativos e os algemados. Por isso que Jesus fala que veio para dar vista aos cegos. Ele está falando do mundo espiritual, e agora quem tem que entrar ali é a igreja. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Por isso que é importante, o bom evangelista, o que ele tem que ter sempre no bolso, na mochila? Folheto. Mas nem aquele, falou lá o folheto, mas nem aquele, uma vez, a gente estava indo fazer um evangelismo no hospital, aí eu perguntei, os irmãos estão com os folhetos aí? Então, aí quando eu olhei o folheto do irmão, boa viagem, eu falei, que isso, vai ter uma boa viagem no hospital? Você está mandando o cara morrer logo? Ah, pastor, não tem negócio de boa viagem aqui, você está mandando o camarada embora. Porque até para você entregar os folhetos, hoje a Sociedade Bíblica e alguns grupos já têm folhetos específicos. Entendeu? Hoje, eu falei aqui do Sebastião, hoje existem grupos que têm folhetos contando a história desses santos, com eles na capa, que o cara pegando parece estar falando, aí quando ele vê, ele conta a história. E a própria igreja pode trabalhar folheto, irmãos. Hoje a gente tem computador, tem tanta coisa, a gente pode criar folhetos específicos, não é? E bem folheto, né? Aquele que... E outra coisa que quando eu evangelizava de rua, porque aqui tem também outra coisa, isso aqui é a apostila de evangelismo. Eu ia falar algumas coisas, mas nem vai dar mais tempo, né? E mais missões, porque algumas coisas estão juntas. Missões e evangelismo está junto. Só que missões é para fora, evangelismo é para perto, né? Então, quando a gente entregava folheto, irmão, você não tem que entregar folheto assim, ó. Feito aqueles caras entregando, não. Se possível, coloca no bolso da pessoa, dá licença, lê depois, não lê agora não. Porque se você querer que a pessoa pegue, ela vai lá fora, vai esmagar e jogar fora. Leia depois. Às vezes eu coloco a folheto dentro do ônibus, que você tem aquele banco da frente, eu puxava um folheto e deixava ali. Geralmente, quem senta ali, vai ter a curiosidade de puxar e ler. Paulo Leivas Macalão, ele achou um folheto aonde? Na lama, no chão. E o homem foi salvo. Olha o que ele fez. Então, folheto, para quem no tempo dos apóstolos não tinha, hoje a gente tem. Então, vamos caminhar aqui, né? Agora, tem uma coisa da gente... Como é que a gente faz missões? Como é que a gente trabalha com missões? O que vocês acham? Hein? Eu vou colocar algumas coisinhas aqui, né? Chamada. Ainda que missões é uma chamada para todos nós. Uma vez uma menina chegou perto de mim e falou assim, mas eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu falei, mas você tem vergonha de botar alguma coisa na caixa do correio? Não, então coloca. Coloca os folhetos.
Não é aquela montoeira de coisa que você entope a casa do correio do cara, não. Né? Mas se você coloca um folheto ali, coloca que igreja, os cultos e tal. Porque se as pessoas colocam aí, come pizza, come não sei o quê, não tem problema você colocar folheto. Uma vez eu estava em São João de Meriti, nós fizemos um trabalho chamado um evangelismo na região. Então a gente pegava como essa rua aqui. Pegava essa rua, aí dividia as equipes e a gente ia de casa em casa, falando do trabalho da igreja, mas só que a gente tinha que ter uma estratégia. Por quê? Geralmente, quando a pessoa olha, já pensa que é ter testemunho de Jeová ou não quer nem abrir. Mas aí você diz assim, olha, eu não vou nem entrar. Eu só quero 5 minutos, deixa o mundo cair não, para fazer 2 coisas. 3 coisas. Geralmente 5 minutos. Eu quero orar por você, ler um texto e cantar. Só isso. Geralmente as pessoas não vão nem entrar na sua casa. Aí a gente escolhe aquele hino bem simples, não é aquele hino com não sei quantas estrofes, não. Um hino que seja um hino específico, lê um texto específico e faz uma oração. E diz, nós somos da igreja ali. Tem culto dia tal, tá aqui. Um dia que você quiser ir lá, ou se você quiser um dia a gente vem aqui e faz uma visita. E coloca isso para as pessoas. Agora, quando a pessoa chega e diz assim, não quer entrar, aí e o peixe entra. Mas você também tem que ter discernimento. Às vezes a pessoa, por educação, pode ter família, pode estar fazendo a comida. Uma vez tinha um irmão, a moça falava que estava fazendo comida, ela olhava para trás, tá. Eu falei, irmã, vai lá, depois a gente volta ao momento, senhora, vai lá fazer a sua comida, porque a atenção dela estava lá na panela, mas ela estava sendo educada, te atendendo ali. Uma vez, ali em frente da igreja batista, a gente fazia evangelismo ali antes do culto, Olha como é que a gente tem que ser estratégico. Aí passou um camarada, aí eu fui entregar o folheto e falei assim, eu sou católico. Que legal, rapaz, você é católico? Você podia me responder uma coisa. Quais são a última encíclica do Papa? É a última ordem que o Papa deu. Quais são os sacramentos da igreja? Aí eu respondia tudo. O que significa missa? Isso quando o cara está querendo te descartar. Eu falei assim, mas você como um católico não conhece nada e eu como evangélico conheço tudo? Aí eu sei que no final o cara falou assim, me dá esse folheto logo. Aí pegou, porque tem hora que a gente tem que saber como falar, onde falar. A gente uma vez fizemos um evangelismo lá no centro da cidade. Tinha um grupo que ficava na Central do Brasil, outro grupo que ficava nas Barcas, outro que ficava na Rua Uruguaiana. A gente colocava uma mesinha e dizia coisa assim, senta aqui, conta o seu problema que a gente vai orar. Olha, irmãos, tinha hora que tinha fila. E as pessoas paravam ali, a gente orava, entregava folheto. Uma vez aqui no Ministério Apacentado do Engenho Novo, eu falei para os irmãos assim, falei, pastor, passa muita gente aqui na porta da igreja na hora de ir para passa, faz uma estratégia, oferece cafezinho com biscoito. Eu já vi. Lá ele colocou uma mesa, tinha um café, tinha uns biscoitos, e as pessoas, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, café aqui é de graça, pode tomar o café aí, e tal. E dava um folheto, o dia que você quiser aqui no culto, sem compromisso. O pastor, um dia desse não, já tem um tempo, ele falou para mim, que 150 pessoas foram na igreja por causa daquele café. Voltou. Porque para que o crente está oferecendo café às 6 horas da manhã? Às vezes a pessoa não tomou café e está ali um pão, um biscoito. Às vezes eles acrescentavam coisinha a mais ali. Se você não toma o café aqui. Então, a gente tem muita estratégia.
oferecer coisa para criança, enfim, o assunto aqui não é o evangelismo propriamente, mas é estratégia. E a gente tem que saber trabalhar com isso. O meu irmão, que isso conhece, o Gevi, que usa o teatro, trabalha com teatro, caramba, a peça O Inimigo, quantas pessoas não aceitam? Eu sou o conselheiro do grupo, mas muita gente aceitou Jesus usando uma peça de teatro. Então você pode, uma vez eu falei para um pastor, um evangelista, ele gostou da ideia, passa aqui, a igreja não tem multimídia, oferece Cine Pipoca. Vai passar um filme aqui excelente, aí depois do filme a gente vai conversar. Pipoca de graça, refresco de graça, e a igreja, todo mundo enchia, botava aquele telão, aí passava um filme bíblico, passava um filme e tal, aí depois fazia uma palestra muito objetiva, e no final perguntava, alguém quer orar? O evangelista falou assim, pastor, o que teve de gente aceitando Jesus? A gente tem as ferramentas, a gente tem as estratégias. Qual foi a estratégia que Deus falou para Josué? Rodeia 7 vezes. Ali era do mundo espiritual. Então a gente tem como ganhar. Então é a estratégia, é o preparo, né? É o preparo, que eu não quero passar muito ali, né? do nosso trabalho aqui. Por quê? Nós estamos vivendo no tempo do fim, não é? Hoje não é o tempo do fim? Até quem não é cristão diz que é o fim do mundo. Então, quando a gente se propõe a ganhar almas, a trabalhar, a gente sabe que haverá oposição. Às vezes, a pessoa não vem num culto, agora estou falando do crente. Eu coloquei aqui, agora eu já vou fechar aqui, quem sabe a gente faz uma segunda parte dessa outra parte aqui, que só foi uma introdução, tá? Introdução. E tem uma aqui, não sei se o pastor ainda vai ver, de dons e ministérios, que a gente fala como é que é dons, qual é o seu dom e o seu ministério, não é? Porque Deus não chama ninguém para esquentar banco do outro irmão. Não, eu estou aqui para esquentar o banco do irmão. Não, esse ministério não existe. Ou aquele ministério tomando uma aguinha de coco lá no Havaí. Meu Deus, que luta. Não. Toda vez que Deus chamou alguém, estava trabalhando. Todos que Deus chamou, estavam trabalhando. Deus não chamou ninguém assim. Olha Gideão, olha Moisés, olha os discípulos. Ninguém chamou um cara lá dormindo. Teve um que estava lá, encostado lá, que alguém viu ele lá e ele teve uma visão, que foi um discípulo. Mas ele não estava ali à toa, não. Então, veja bem. Esse é outro. Mas quando você sai fora da vontade de Deus, você só desce. Jonas desceu para o barco, desceu para o porão, desceu para o mar e desceu para a boca do peixe. Então, quando você sai fora da vontade de Deus, você só desce. Então, eu vou concluir aqui, porque é meio-dia, depois daqui a pouco tem como, a gente sabe que vem o sono, vem. Tem o quê? Mas eu já nem sei mais. Mas tudo bem, vamos aqui, até um 12:15 e tal. Olha só, esse pastor, Ricardo Ducan, eu estive com ele, um pastor americano, ele escreveu um livro chamado Discipulado Passo a Passo, da CEPAL. Eu ainda tenho esse livro, se você puder comprar, muito bom para fazer discipulado dentro de igreja. O cara, ele estudou assim, aí eu almocei com ele uma vez lá no encontro da CEPAL, lá em Águas de Lindóia. E ele fez uma pesquisa de 4 tipos de crentes que estão dentro da igreja. E tem uma outra aqui que eu vou acrescentar, envolvendo isso aqui. Ele viu que existem os crentes altamente motivados. O que são os crentes altamente motivados? Você marca tudo, esses irmãos vêm. São os discípulos de Cristo. São aqueles, faça sol, faça chuva. Eu estava vendo um documentário espírita americano lá na Holanda, uma coisa muito bem feita do espiritismo lá, e lá tem um dia, toda terça-feira é dia do preparo para os espíritos descerem. Aí eu achei interessante que a equipe disse assim, desse dia
Nós não vamos em aniversário de ninguém, a gente não vai em qualquer lugar, o nosso compromisso é estar aqui. Todo mundo da nossa família sabe que nesse dia a gente tem que estar aqui. Quando eu estava olhando, eu falei, ai meu Deus, se acontecesse dentro das igrejas, hein? E todo mundo, eram mais não sei quantas pessoas, para receber lá os espíritos, para ajudar não sei quem. Irmãos, o carnaval, daqui a pouco está aí. Tem gente lá no barracão trabalhando? Desde janeiro. E às vezes na madrugada, alguns ganhando dinheiro e outros não ganhando. Por causa da sua escola. Por isso que Jesus fala que os filhos das trevas são mais? Porque eles sabem, trabalha. Por isso que quando você vai nas seitas, as primeiras coisas que as seitas ensinam é a sua doutrina. Você vai no Testemunho de Jeová? Doutrina. Vai nos mormons? Doutrina. Tem que voltar para isso, irmão. Ensinar a Bíblia. Lá na Coreia, o tempo de Bíblia é enorme. São mais de 6 horas de estudo bíblico, de culto. O louvor é importante, mas a palavra é muito mais importante. Então, aí ele viu quanta porcentagem? 5. Aí depois ele viu que tem os motiváveis, não, os motivados. Esses são aqueles que começam e param. Vou colocar o meu nome aí, pastor. Ele vem no primeiro dia, vem, depois some. É o chamado fogo e palha. Esses são 10%. Ele conta tudo isso lá nesse livro. 10%. Ele pegou várias denominações aqui no Brasil. Então, os 5% que faz, 10% que param. Aí tem agora os motiváveis. Esses só se movimentam se houver interesse. É o crente telescópio. Vai ter comida? Vai ter alguma coisa interessante? Eles são os mercenários. Eles só se envolvem se tiver interesse. Se não tiver interesse, não se envolve. Esses têm 10%. Agora, o mais triste desse grupo, os semi-mortos. São aqueles que não fazem absolutamente nada na igreja, são os inertes. 75%. Aí eu falei, é isso mesmo, pastor? Ele falou, pastor, isso aqui eu fiz. Fui na denominação A, B, tal, e a gente pôde ver isso. Aí eu falei, como é que a gente faz? Aí ele disse, você pega os 5, envolve os 10 e os outros 10. Porque aí, multidão atrai multidão. Por isso que uma vez eu falei para um pastor, você quer motivar a tua igreja para evangelismo? Primeira coisa, evangeliza fora, depois você traz para cá. Nós vamos fazer um evangelismo lá na Barra, vai todo mundo. Vamos fazer lá na Quinta, vai todo mundo. Aí depois que todo mundo pega aí agora vamos fazer lá na igreja. Porque aí eles já estão motivados. Tem coisas que você tem que pensar na mente das pessoas. Não é? E eu fiz muito isso quando eu pastoreava, para as pessoas se mobilizarem, para se envolver no sentido da obra de Deus. Aí eu falei, e os semi-mortos? Isso aí é só uma ação sobrenatural de Deus que muda. Sabe aquele crente que vem na igreja, não faz nada, aí de repente tem aquele culto que o cara... Aí é só Deus. Só Deus. Infelizmente, acontece isso. As pessoas... veja bem, irmãos, isso é uma coisa que a gente tem um cuidado para não julgar. Mas o apóstolo Paulo, eu vou citar os textos aqui, de 4 tipos de crentes deformados na igreja. Vamos para o primeiro. O crente menino, Efésios 4,14. O que é o crente menino? Não cresce. Paulo fala que ele fica agitado para lá e para cá. Passa anos e o crente menino sempre com os mesmos problemas. Não cresce. Menino, Paulo fala do menino. Como é que eu resolvo o problema do menino? Cresça. Leva ele para o crescimento. Crente menino. Espero que não tenha menino aqui. Paulo até fala, agitado para um lado e para o outro. O segundo é o crente fraco. Está lá em Romanos 15:1. É aquele crente feito galinha da Angola. Estou fraco. E aí, irmão? Ai, meu Deus, que luta.
E aí, ai Jesus, é o crente corcudo do Notre Dame. Meu Deus, não sei o quê. Sempre está para baixo. Lembra das 8 marcas? Aqui já pega. É o crente fraco. A gente, irmão, e aí, como é que está? Irmãos, Paulo diz, Paulo e Silas levaram uma surra por causa do evangelho. Mas meia-noite, o que eles faziam lá na cela? Cantavam e louvavam a Deus, ao ponto dos presos ouvirem com prazer. Caramba, o que Paulo e Silas cantavam? Sofrer por Jesus. Tem gente que diz, pare de sofrer, mas tudo bem, não é sofrer por sofrer, não. Você está pronto se amanhã, com esse desgoverno que está por aí, está proibido andar com a Bíblia. Quem andar com a Bíblia vai ser preso. Você vai ser preso? Pode colocar para mim lá no Bangu 2, que eu estou lá. Eu vou pregar o Evangelho. Tem hora que certas... Deixa para lá, vamos lá. Aí depois tem um crente carnal, está em 1 Coríntios 3:2. O que é o crente carnal? Rapaz, você conversa com ele, não fala nada de Deus. Ele não fala nada da Bíblia. Só fala coisa do mundo. Fica esperando ali. Fala. Eu converso com um grupo de pastores, vários pastores, a gente conversa sobre o futebol, política, mas sempre Jesus entra na conversa. Olha, ele conhece o pastor Luiz Ralph, né, que eu ganhei para Jesus quando eu era criança. A gente conversa de tudo, mas Jesus toda hora está ali na conversa. Eu tenho outros pastores, sempre eu estou falando dele, ou da Bíblia. Irmãos, porque a boca fala e o coração está cheio. Então, ainda que... Não estou dizendo que você vai ficar 24 horas pregando, não é isso. Mas o crente carnal, você até fala, será que esse cara é crente mesmo? Eu não vou dizer o nome por ética, mas ele está meio desviado agora, deve estar na quinta mulher, não sei. Cantor desse aí, uma vez eu estava ali na Barra, onde tem aquela estátua da Liberdade, ali, estava a Livraria Saraiva. Aí eu estou lá, porque eu fui levar o filho lá no médico e tal. Aí eu estou ali vendo DVD, filmes evangélicos e tal. Aí eu estou ouvindo um cara falar. E aí, o meu CD saiu aí? Não. Aí o cara falando palavrão. E o cara falando de CD evangélico, não sei o que evangélico. E eu fui olhar. Isso, cantor tal. Meu irmão, 10 palavras, 9 era palavrão. A boca fala, o coração está cheio. Uma vez, eu lembro do Paulo César Graça e Paz? Estava com ele fazendo, antigamente na Melodia, tinha os 5 minutos. Lembra os 5 minutos? Aí eu fui com ele lá, também não vou citar o nome do cantor. Até depois falar comigo à parte, eu digo. Cantor muito conhecido aí. Aí ele ia cantar lá. O Paulo César chamou ele para cantar. Eu fazia o momento da pregação, o Paulo falava e estava lá. Aí ele chegou lá, o cantor todo. Aí eu olhei para o cantor, Deus já deu um bisu assim. Ele apresentou todo mundo, aí ele chegou perto de mim. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Ele achou que eu ia dizer, meu Deus, fulano de tal, porque é meu autógrafo. Tratei ele normal. Fizemos o programa com ele, tal. E eu estou olhando para ele e o Espírito Santo aqui. Aí, no final, eu falei assim, rapaz, olha, eu só falei isso para ele. Deus mandou orar por você. Ai, pastor, por mim, eu bebo, eu fumo, eu pego as menininhas na igreja e tal. Eu falei, que isso, cara? E você continua cantando, mas os pastores me chamam, não sei o que, não sei o que lá. Conhecido aí, irmão. E tal. Não está mais tão conhecido agora, mas se eu falar aqui quem ele imita, vocês vão saber na hora. Aí, o que acontece? Aí, eu orei por ele e falei, cara, que isso? Eu não sei o que, não sei o que lá. Aí uma vez, aqui acabar a etapa da revista Contigo, né, fofoca, aí eu estou lá em Petrópolis, falando de batalha espiritual. Aí eu ia terminar o curso de batalha espiritual. Acho que eu contei isso aqui, não me lembro. Aí tinha uma cantora, ela ia cantar.
E eu estou lá no gabinete conversando com o pastor, aí chega a cantora, toda estilosa. Tal, aqui, ó, aqui é o pastor Adnei, então, oi, pastor, tal. E até fui com ela quando o Ezequiel Teixeira fazia um programa todas as quartas-feiras lá na BI, lembra na BI? Que tinha um programa lá, eu ia lá com o Grupo Sião, dava apoio para ele lá, ela foi lá algumas vezes lá, essa cantora. Nunca mais a vi cantar, mas, enfim. Aí, ela está lá conversando, eu estou olhando para ela, Espírito Santo, ora por ela. Jesus, e Deus falou, ora por ela, você vai ver o que vai acontecer. Aí eu falei assim, ô fulano, eu posso orar por você? Ah, é claro, pastor, mas a ética, você pode só ficar eu, o pastor e você, que o seu pessoal de equipe pode sair? Oh, aí pediu, então não deixa o pastor orar por mim, só ficou ela, eu e o pastor. Quando eu orei, pomba gira. Eu não sei quem, cala a boca, tu vai sair daí em nome de Jesus e tal. O pastor abriu um olhão e tal. Aí ela, você sabe o que aconteceu aqui? Ela ficou meio assim, manifestou a pomba gira. Como é que está a tua vida? Toda errada. E tu está cantando? Pastor, você... Aí o pastor olhou assim, aí eu até aliviei a barra dela. Falei, pastor, faz o seguinte, dá o dinheiro que ela pediu. Mas eu soube que ela passou mal aqui, então ela não canta. Ela falou, é bom, olha, vamos te dar o dinheiro, tal. E nem sei se algum dia ela voltou lá. Aí o pastor, a irmã, cantora, falando de tal, passou mal, não tem condições e tal. Irmãos, os filhos de Eli pegaram a arca da aliança como amuleto, porque os filisteus vinham vindo. Quando os filisteus olharam e viram a arca, caramba, essa arca, ela é o poder de Deus. Mas aí eles olharam, peraí, está faltando alguma coisa. Eles viram que só estava vindo a arca, o poder de Deus não estava. Se você é músico, você tem que levar a arca e o poder de Deus sobre ela. Senão o juízo que vem mata você. Por isso que Davi temeu quando ele trouxe a arca. Eu estava dando um curso agora de adoração e louvor para uns músicos. Eles revisaram todas as músicas lá, mas tudo bem. Aí, e por quê? Trouxeram a arca em carro de boi. Boi muge e boi tropeça. Aí Uzá foi tentar ajudar, morreu. Aí Davi ficou com medo, temor. Aí ele lembrou que quem traz a arca no ombro são os levitas, responsabilidade. E vem descalço, submissão. Agora tem muito crente aí, mugindo e tropeçando e pensando que é levita. Já pegaram, né? Tem muito crente, tá cantando não, irmão, tá mugindo. E porque boi muge e tropeça. Agora levita anda descalço porque é servo e a arca está aqui, sobre os ombros, responsabilidade. Então, crente carnal, né? Já passou o acréscimo, tá? Vou para o último agora. E tem o crente falso. Está lá em 2 Coríntios 11, 26. Paulo diz assim, entre falsos irmãos. Olha que coisa interessante. O menino leva ele a crescer. O fraco leva ele a crescer. O carnal vai se converter. E o falso? Paulo diz que você expulsa da igreja. Está lá escrito. Emineu e Alexandre, expulsa. As duas coisas que a igreja exercia a expulsão era heresia e imoralidade no último extremo. Aí era expulso. Mas se dava o tempo da pessoa se corrigir. Eu entreguei a Satanás, quer dizer, saiu da presença de Deus, agora se o cara se converter, aí ele volta. Esses são aquele que eu falei, as 8 marcas, uma igreja. É claro, irmãos, que a gente vai encontrar essas pessoas, mas a gente precisa trabalhar com elas. Quem quer crescer, quem é menino, vamos crescer. É fraco, vamos se fortalecer.
carnal, se converta. Agora, falso. E esses são os piores, porque eles dão glória a Deus, eles dão tapinha nas costas, eles estão junto de você, mas é falso. Irmãos, para a gente concluir, lembram quando Jesus falou de hipócrita? Hipócrita é um termo grego e significa ator que usa máscara. No tempo da Grécia, que as mulheres não participavam de teatro, era só homem. Então, às vezes, um ator usava a máscara do pai, depois usava a máscara do filho, a máscara da mulher, ele representava. Quando Jesus chama a atenção dos fariseus e fala hipócritas, sabe como é que está lá no grego? Qual máscara que você está usando? Entendeu ou não? O que você está representando? Porque o fariseu usa máscara. Esses tipos usam máscara. E às vezes a gente atrapalha muito na obra de Deus. Esses dias eu estava falando para uma pessoa sobre um sujeito que Deus falou para Josué: quando tomar Jericó, não pega nada. Nada! Foi ordem de Deus. Aí está lá um camarada lutando, aquela capinha babilônica, aquelas barrinhas de ouro, pô, isso aqui vai tudo queimar, não tem problema nenhum. Pegou. Aí quando Israel foi para a próxima batalha, em Ai, o que aconteceu? Israel foi derrotado, quase todo mundo morreu. Aí Josué foi à presença de Deus. Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim: há pecado no meio do povo. Por que a família de Acã também recebeu o juízo? Porque foram cúmplices, não falaram. Irmãos, com Deus não tem pecadinho e pecadão. Se a ordem de Deus é uma, a gente tem que cumprir. Se a ordem de Deus, a gente tem que fazer. Se nós não estudamos a Bíblia, estamos em pecado? Sim ou não? Sim. Se nós não evangelizamos, estamos em pecado? Sim. Se nós não oramos, estamos em pecado? Sim. Porque Deus falou para Jeremias: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Então, no dia que se chama de hoje, agora estourou ali o horário, tá? A gente possa ter essa ideia. A apostila está aí, a gente está colocando o preço de 4 passagens de ônibus, vocês podem me ajudar aí muito, né? E na outra oportunidade aqui com a nosso pastor aqui, a gente volta e faz uma segunda parte, né? Porque a gente só falou uns detalhes aqui. É uma introdução. Para vocês terem uma ideia, cada pontinho desse aqui é um pouco do assunto que eu falei. Eu fiquei até aqui, ó. Ainda tinha que vir para cá, não é? Porque aqui a gente está mostrando, né? Pesquisa histórica, mas eu quero terminar com essa aqui, que o Espírito Santo deu uma luz aqui. Abram em Efésios 4, versos 11, 12 e 13. Aqui eu vou fechar, tá, pastor? O pastor me olhou assim. Apagou a luz? Não. Vamos lá. Efésios 4, e aqui eu termino mesmo. 4, 11, 12 e 13. Quem pode ler isso aí logo na... Presta atenção aqui. Quem concedeu esses ministérios? Cristo. Então ele concedeu apóstolo, a palavra grega que é apostolê, aquele que é enviado. Quem é enviado? Missionário. Apóstolo é enviado. Depois, profeta. O profeta aqui no Novo Testamento, ele tinha função de oração, direção e de louvor. Tem tempo de eu explicar isso aqui agora, mas ele está resumindo alguns ministérios. Porque se você pegar o ministério sacerdotal, você vai ver que na igreja, Deus pegou parte dos ministérios que o sacerdote fazia e subdividiu dentro da igreja. Depois, evangelista, é aquele que prega, aquele que fala, todo tipo de evangelismo. Depois, pastor. Pastor tem 4 funções, não tem? Pastor não tem 4 funções? Ele tem que alimentar a ovelha, tem que cuidar da ovelha, ovelha ferida, ovelha fedida, tem que cuidar.
ele tem que proteger a ovelha de quem? Do lobo. Quem lembra daquele desenho? Ó, o lobo. O lobo. Agora, olha que coisa interessante da ovelha e do lobo. Eu estava vendo isso no livro chamado Ser Pastor na Igreja. Quando a ovelha vê o lobo, o que a ovelha faz? Todo mundo diz assim, ela começa a berrar. Não, primeira coisa que a ovelha olha é para saber onde está a ovelha, o animal, ela olha. Se ela viu o pastor ali, ou perto, seja o pastor homem ou o cão pastor, ela volta a comer. Por quê? Ela sabe que o pastor já viu o lobo. Mas se ela está comendo, olha, vê o lobo, e olha para o lado, olha para o outro, não viu o pastor, aí ela abre o berreiro. Isso é vida animal, às vezes o pessoal acha que negócio de animais não tem interesse, tem histórias ali. Porque o pastor, ele olha. Às vezes nem sempre a ovelha quer ouvir a voz do pastor. E o pastor diz, cuidado, isso aí é lobo, hein? Esse garoto aí é lobo, hein? Essa menina aí é uma loba, hein? Não, pastor, que isso? Esse negócio aí, porque o pastor já está vendo o lobo. E por último, o pastor corrige. A vara é aquela parte que parece um ponto de interrogação. Aquilo ali é que quando a ovelha sai do caminho, o pastor coloca assim, coloca ela no caminho, ou quando ela está num lugar difícil, ele vai. E Jesus disse que o pastor, quando percebe a falta de uma ovelha, ele vai atrás, cura a ferida e coloca a ovelha onde? Tem hora que a ovelha tem que andar no ombro do pastor. Quando alguém me chama de pastor, meu irmão, dá um arrepio aqui até lá embaixo. Responsabilidade. Não é só chegar aqui, irmãos, eu estou com um sermão maravilhoso, não sei o que lá, mas o teu celular tem que estar para as pessoas. Você vai receber ligação 3, 4 horas da manhã. E você tem que visitar, e você tem que ir. E morreu o irmão tal, tu vai ter que ir lá no cemitério. Sim ou não, irmãos? Alguns pastores, assim, eu acho que todo fica, mas irmãos. Ou então, passa lá no departamento pessoal do Espírito Santo e entrega o ministério. Porque, senão, é chamado. Eu queria ser pastor, se Deus me mostrasse o que ia acontecer, eu dizia, irmão, passa para outro. Eu me lembro uma vez, quando, eu não sei se o Wilson vai lembrar disso, quando tinha aquelas reuniões lá da Igreja Metodista, uma vez o pastor, não sei se ele falou aquilo de brincadeira, o saudoso Henrique da Mata, ele virou para mim assim, era uma reunião lá, que estava lá o pessoal lá do Hélio Brum, o pessoal lá da comunidade, aí teve lá, na época, uma polêmica lá, aí ele virou para mim, Adnei, sabe de uma coisa? Eu vou indicar você como presidente da Irmandade. Eu falei, pastor, Deus me livre. Aí estava até o Wilson do lado, eu falei, passa para ele. Estava o Valdeci também. Aí, porque eu estou vendo a responsabilidade, irmãos. As pessoas querem o cargo, mas não querem a responsabilidade. Não quer aquela coisa que você vai ter que conversar com 2 irmãos se matando e você não pode tomar partido nem de um nem de outro. Você tem que ser neutro. Viu só, o pastor está... Não. Tem gente que quer ser pastor, mas não quer o sacrifício. E finalizando aqui, irmãos, aí o outro ministério é mestre. Isso aqui está faltando. Mestre não é professor de escola dominical, não. Mestre é aquele que ensina com revelação, aquele que ensina que você fala assim, caramba! A gente precisa pegar os mestres hoje, porque está cheio de heresia. Mas aí olha o que ele diz. Aí eu finalizo mesmo. Aperfeiçoar. Por que esses ministérios servem? Continuando no texto. Aperfeiçoar, desempenhar, edificar, unir, trazer pleno conhecimento para a gente chegar à estatura de Cristo. Quando a gente falar aqui dos dons espirituais, eu vou falar disso aqui mais detalhadamente. Mas é isso aqui. Irmãos, Deus abençoe, a hora passou, o irmão ali já está preocupado com o almoço, entendeu? E Deus abençoe. Ore por mim, em nome de Jesus. Desculpa.